Olá, seja bem-vindo ao Marco Podcast, é um programa aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco. Eu sou o pastor Everton e hoje começo uma jornada muito interessante baseada nesse livro aqui que talvez você tenha entregue ou recebido. O título é A Chave da Virada. Vamos falar sobre 6 temas que podem literalmente mudar a sua vida completamente. E nessa jornada eu serei apenas o entrevistador. O entrevistado é um amigo aqui da igreja, Marcelo Nieck. Eu quero apresentá-lo rapidamente aqui. Ele é médico, pós-graduado em psiquiatria, mestre em ensino da saúde, doutor em ciências biomédicas, casado há 24 anos e pai de 3 filhos. E tem dedicado a vida dele a falar sobre estilo de vida saudável e principalmente esse livro, um foco na saúde emocional. Meu amigo Nieck, seja bem-vindo. E eu já quero começar perguntando para você, se você pudesse resumir esse livro de forma geral, o que esse livro trata? Muito bem, obrigado pelo convite, obrigado a você que está participando conosco aqui no podcast. Pastor Everton, eu diria em poucas palavras que esse livro é a oportunidade de escrever uma nova história. Há muitas pessoas mentalmente doentes ou sofrendo com problemas emocionais e muitas delas estão perdidas, sem enxergar um horizonte, sem enxergar uma forma de recomeçar. O livro tem a proposta de reorganizar essas ideias, colocar a pessoa numa perspectiva de mudança e ensinar passos práticos para retirá-la dessa situação. Essa é a proposta do livro. Legal. Eu estava conversando com você antes, você disse que uma das perguntas mais feitas, então vou ter que fazer também por que chave da virada aí? Que chave é essa? E que virada é essa também? Que virada e que chave? Na verdade, essa é a pergunta mais feita por todo mundo. A chave da virada significa, na verdade, um novo começo. A chave que nós viramos é a chave da nossa vida. É ligar, é startar, é começar um processo de mudança. E a virada é uma nova história. Então, o livro vai falar dessas chaves. Quais são as chaves que temos que virar na nossa vida para escrever uma nova história? E nós vamos apresentar no livro 6 chaves. 6 chaves que nos permitem começar uma nova experiência de vida. Ok. Assim, de forma geral, o livro vai falar sobre saúde emocional. Então, você acha que para transformação na vida começa pelas emoções? Boa pergunta. Existe uma dicotomia, uma separação para muitas pessoas entre razão e emoção. O que é mais importante para eu ter sucesso na vida, para eu ter equilíbrio? É ser uma pessoa racional, mentalmente organizada no sentido cognitivo ou emocionalmente preparado e resiliente? O livro vem quebrar um pouco esse mito, dizendo que nós somos um ser integral. Não existe essa separação entre razão e emoção. Na verdade, elas se correlacionam de tal forma que quando a gente tenta isolar ou criar compartimentos na nossa vida, a gente cria mais problemas do que solução. Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas racionalidades, elas são fortemente influenciadas por nossas emoções. Então, eu diria a você que há muito de racionalidade nas emoções e há muito de emotividade na racionalização. A gente precisa aprender isso, a viver de maneira integrada e equilibrada. Ok. Agora, Nieck, me permite fazer uma pergunta, assim, antes da gente entrar no capítulo de hoje, mas quando eu estava lendo o livro, eu fiquei pensando assim, olha, é um leigo perguntando para um médico. Do ponto de vista médico, profissional, qual que você acha que é mais complicado de se tratar? Doenças físicas ou doenças emocionais? Quais serão as diferenças entre esses tipos de doenças? Muito bem colocado isso daí, tá? Eu não sei se o termo mais correto seria difícil de tratar. Se for dificuldade, porque dificuldade é algo complexo de definir. Existe a dificuldade do ponto de vista financeiro, dificuldade do ponto de vista do acesso à saúde, dificuldade do ponto de vista do domínio próprio, enfim, da genética. Mas eu diria a você que, se for esse o aspecto da dificuldade, é muito mais fácil tratar doenças físicas do que emocionais, por várias razões. Primeiro, as doenças físicas são palpáveis, são visíveis, são concretas. E elas normalmente têm um elemento causador. Por exemplo,
um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um processo inflamatório. Sim. Claro que existem doenças graves, mas estamos falando da média. As doenças emocionais são impalpáveis, são muitas vezes subjetivas. Eu sempre falo isso nas palestras, elas não têm concretude. Então, isso torna-as muito mais difíceis de manejar. Sim. Por outro lado, o que a gente percebe na prática do consultório, na vida real, é que essas doenças estão muito relacionadas. Quase que todos os dias nós atendemos pessoas com sintomas físicos decorrentes de problemas emocionais. Ok. E, obviamente, o contrário. Problemas emocionais decorrentes de doenças físicas. Então, há uma relação muito estreita. Isso está muito claro para a medicina hoje. A mente afeta o corpo diretamente como o corpo afeta a mente. Entende? Então, isso talvez seja outra dicotomia que é um mito. Não existe essa separação entre mente e corpo. Ok, mas aí você falando, eu sou pastor já há 15 anos na igreja e eu tenho percebido como o preconceito quando se fala de tratar de uma doença emocional é maior do que se tratar de uma doença física. Sem dúvida. Então, eu vejo muitos exemplos onde ainda algumas pessoas eles falam assim, olha, eu estou indo num psicólogo, num psiquiatra, então já é visto como preconceito por quem ouve essa frase, né? Alguns se sentem desconfortáveis em dizer que estão indo num psicólogo, num psiquiatra. Isso é uma realidade total, especialmente no meio evangélico. Existem muitos mitos que envolvem a saúde emocional, muitos mitos. Um deles, que a pessoa que sofre de doença emocional é uma pessoa mentalmente fraca. Então, isso é um mito na sociedade. E por causa desse estigma, ou seja, por causa dessa marca, né? Olha, você é fraco, você é fracassado, as pessoas tendem a esconder as doenças emocionais. Segundo mito, doença emocional é falta de fé. Entre os evangélicos, isso é uma crença muito forte mesmo. Então, veja, se é falta de fé, significa que a tua fé não é genuína. Você não tem uma experiência espiritual relevante. E aí, de novo, a pessoa tende a esconder o seu problema emocional. A terceira razão, talvez, pela qual isso possa acontecer é a crença de que doenças emocionais é de alguém que está louco. Quem procura um psiquiatra é uma pessoa que está louca, uma pessoa, né, doida, como se diz normalmente. Então, isso é um estigma muito forte, que o psiquiatra é um médico de doido. E aí a pessoa se furta a buscar ajuda. Mas qual é a verdade? Você tem um problema no pulmão, você procura um pneumologista. Você tem um problema no coração, você procura um cardiologista. Você tem diabetes, você procura um endocrinologista. Agora, você tem um problema na mente, que não é fé, que não é loucura, mas é um desequilíbrio das faculdades emocionais. Nós vamos falar aqui no programa sobre isso. E aí você procura quem? Então, aí está o profissional, o psicólogo, que é o primeiro profissional na linha de frente para fazer uma triagem, para identificar os problemas, para resolver a maior parte deles com medidas comportamentais. E você tem o psiquiatra, que é o médico que vai dar apoio ao psicólogo quando precisa intervir com alguma terapia adicional, como, por exemplo, o uso de medicamentos, quando é um problema que envolve algo mais grave, outros sistemas orgânicos. Então, é uma dupla que ajuda muito as pessoas. E não é, repetindo, não são profissionais para tratar loucura, mas são profissionais que tratam diversas causas de doenças mentais, entre elas as doenças emocionais. Muito legal. Olha, você está falando, eu estou lembrando de casos como, às vezes, para doenças emocionais, as pessoas procuram muito a religião como a única forma de tratar esse tipo de doença. Eu não estou dizendo que é errado, né? Mas imagina assim, quando alguém quer uma perna, ninguém leva o pastor a orar, diz, pastor, eu quero minha perna, ora pela minha perna. Porque se entende que existe alguém que estudou e Deus, inclusive, usa esses profissionais nas áreas que eles se especializaram. Mas eu vejo na igreja, muitas vezes, quando as pessoas têm algum problema emocional, aí procuram o pastor como aquele que vai resolver os problemas. E o pastor, claro, que pode ajudar, a oração tem poder, a religião tem poder, mas a gente não deveria anular profissionais que se preparam para essa área. Né? Sem Procurar dúvida. um profissional, você não... E o pastor também, existe um termo médico, que talvez muita gente que está nos vendo agora não conheça, chamado de panaceia. Panaceia significa o remédio que cura tudo, né? É uma expressão médica. Obviamente que ele não existe, mas o pastor muitas vezes é uma panaceia.
As pessoas pensam que o pastor vai resolver tudo ou que a oração vai resolver tudo. E, obviamente, que nós não estamos aqui minimizando o poder da fé ou da oração, ao contrário, vamos falar disso bastante no livro, mas estamos dizendo que a oração ela é muito mais um catalisador, ou seja, ela promove um aceleramento, uma aceleração, ela otimiza um tratamento, ela viabiliza uma solução que é dada pelas vias humanas. O que nós estamos propondo neste livro é justamente isso, é até onde o homem pode ir na busca das suas soluções e onde Deus intervém. Sim. Então, esse é o ponto principal. Eu acho que a gente tem que fugir, pastor, dos dois extremos. Não aquela pessoa cética que deposita toda a sua confiança no racionalismo, no humanismo, no conhecimento humano, na medicina, etc. E não também aquela ingenuidade ou simplificação da vida de achar que tudo é oração e que eu não preciso fazer nada ou que eu não dependo de nada. Né? Eu gosto muito de uma frase que Ellen White diz que a santificação é uma obra de cooperação entre Deus e o homem. É uma obra conjunta, onde o homem dá os seus passos e o Espírito Santo nos capacita e nos dá a plenitude. Eu acho que essa obra da santificação é a obra da cura também, da cura física e mental. Nós fazemos a nossa parte, nós damos os nossos passos, nós temos que fazer aquilo que nos é competente fazer. E Deus nos capacita e nos dá a plenitude da graça para superar. Muito bom, meu amigo. O tema é grande, né? Muito grande, gente. Então, vocês estão preparados para essa jornada? Muita coisa interessante aqui. E a gente vai começar pelo primeiro capítulo. No livro, você tem uma introdução, que é muito do que a gente falou aqui, que é Chaves para o Bem-Estar Emocional, mas a gente vai começar hoje falando do primeiro capítulo, de fato, primeira chave, chave, que é a chave do alívio. Esse capítulo vai falar sobre um problema muito atual hoje em dia, que é o estresse. O estresse. Dr. Niek, vamos começar definindo o que é o estresse. Boa. Bem, para começar, o termo médico para a doença emocional não é estresse, embora todos nós usemos essa expressão, e no livro eu optei por usar essa expressão porque ela é de conhecimento universal, todo mundo usa esse termo. Estresse, na verdade, é uma reação fisiológica, não é um problema, é algo bom, é uma preparação do organismo diante de um desafio. Então, você imagina que o estresse é um conjunto de alterações físicas e mentais quando a gente precisa superar algo. Por exemplo, você vai participar de uma corrida, você vai escalar algo, você vai ter uma luta corporal para defender ali, se defender diante de uma ameaça. O que acontece com o seu corpo? Ele se estressa, ou seja, ele libera substâncias, entre elas o cortisol, e isso mobiliza uma série de reações bioquímicas no teu corpo. Por exemplo, libera mais energia, acelera o coração, aumenta a pressão arterial, aumenta o nível de atenção mental. Tudo isso é uma coisa positiva, é um mecanismo de proteção para nós, compreende? Sim. Agora, o que nós vamos ver no livro? Que para cada mecanismo fisiológico que Deus criou, que são as emoções, existe um distúrbio, uma disfunção, essa é a palavra. O que é uma disfunção? É um mau funcionamento. Uma disfunção é um funcionamento errado. Então, aquilo que era para o meu benefício causa agora um prejuízo. Então, o nome correto da doença seria distresse. Esse é o termo médico, distresse, que é o distúrbio do estresse. Mas como nós usamos a palavra estresse, eu optei por usá-la no livro. E o que é o estresse ou o distresse? Nada mais é do que a doença emocional da sobrecarga física e mental. É quando o indivíduo vive nesse estado de alerta que deveria ser positivo, que deveria mobilizá-lo a superar um desafio, ele vive isso de maneira crônica, como se fosse um motor do carro. Imagina que você está dirigindo um carro, você precisa fazer uma ultrapassagem e você acelera, então, o veículo, e aí a rotação do motor está ali, aquele ponteirinho da rotação que está 1, 2, 3, ele vai para 7, 8, porque você está forçando o motor para fazer uma ultrapassagem. Até aí tudo bem. Agora, você imagina que o indivíduo estressado é alguém que está vivendo com esse motor em alta rotação o tempo todo.
Ele não relaxa, ele não para. E mais ainda, a vida dele é como se fosse um carro com o freio de mão puxado e ele acelerando. A vida vai puxando o indivíduo para trás e ele vai acelerando para frente. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele vive num estado de atenção máxima permanente. Ele vive num estado de extrema preparação para o desafio. Então, a pressão sobe, a atividade mental acelera, os músculos ficam tensos, ele não relaxa, e aí isso vai trazendo uma sobrecarga a ele. Não é um cansaço, estresse não é um cansaço. Estresse não está, no sentido patológico, não é estar com muita coisa para fazer hoje. Estresse é um estado de fadiga crônica, onde você chega ao limite das tuas funções orgânicas, como se o teu corpo e a tua mente fosse consumindo a tua energia, porque você tem múltiplas demandas que não te deixam relaxar. E claro que isso vai se desdobrar numa série de coisas na vida do indivíduo. Muito legal. Algumas perguntas que eu tenho. Primeiro, assim, pensando no mundo de hoje, quais você diria que são fatores estressantes? Por que Boa. as pessoas hoje parecem estar mais estressadas? O que nos estressa? Boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas porque elas fazem a gente refletir nas causas, né, dos problemas. Bem, você que está nos ouvindo aí, antes de eu responder, o que te deixa estressado? Né? O que te deixa nervoso, que é um termo que a gente usa? O que te faz estar nesse estado de permanente alerta e não relaxar nunca? Eu diria a você que são as demandas da vida. Bem, o que são as demandas da vida? São as necessidades que a sociedade e nós mesmos nos colocamos como obrigações. Então, vamos imaginar. Nós temos várias obrigações. Algumas nos são impostas e outras nós nos impomos, né? Você precisa trabalhar pelo seu sustento. Você precisa organizar-se, se você é casado ou tem filhos, a sua família, ou se você não é, o seu núcleo familiar, qual seja ele. Você precisa se desenvolver numa carreira profissional, seja ela qual for. Se você é pintor, se você é uma empregada doméstica, se você é um advogado, se você é um pastor, um médico, não importa a sua área, você tem uma concorrência por um trabalho, você tem que se qualificar para aquilo ali, você tem demandas burocráticas. Então, você tem impostos, obrigações trabalhistas, que se você se relaciona com uma igreja, você tem demandas nessa igreja, que envolve o seu tempo. Você tem cobranças pessoais. Então, algumas pessoas falam, eu vou começar o dia primeiro com Deus, eu vou estudar a lição, a meditação, vou ler o Reavivados por Sua Palavra. Bem, mas eu moro longe do trabalho, eu tenho que sair, já está cansando, né? Só de eu ir fazendo a lista. Você tem demandas familiares, você tem um aniversário, você tem que cuidar de um pai idoso, de uma mãe que está doente, de um filho que adoeceu, da sogra, do sogro, do primo. Problemas na sua casa, o aluguel, ou se você tem uma casa própria, uma reforma, vai trocar de carro ou transporte, enfim. Entende onde eu estou querendo chegar? A vida, ela vai se apresentando a nós com uma riqueza de demandas. De demandas que vão exigindo a nossa atenção. Agora, veja, não é só isso. Além de tudo isso que exige um planejamento, uma atenção, exige um cuidado, uma dedicação, um tempo, que exige de você um esforço para gerenciar, há outros fatores externos estressantes. Por exemplo, o preconceito. O preconceito, as pessoas que lutam contra um preconceito, seja ele qual for, um preconceito de origem racial, um preconceito religioso, um preconceito por classe social, um preconceito pela tua situação matrimonial, enfim. O preconceito é um fator estressante, porque você gera demandas emocionais para superar esse preconceito, para sobreviver a esse preconceito. Então, você imagina a vida do indivíduo hoje, que tem as demandas que todos nós temos, e você adiciona uma camada de preconceito. Outro fator externo estressante, as ameaças, sejam elas quais forem. Por exemplo, a violência doméstica. Então, uma esposa que sofre violência doméstica, um filho
que apanha do padrasto ou é violentado dentro de casa por um parente, etc. Uma ameaça, você mora num bairro perigoso, e aí você tem uma situação de violência ali no seu bairro, para você sair para trabalhar à noite, você fica com medo da sua casa ser invadida, você mora num lugar que tem talvez tráfico de drogas, etc. Né? A própria questão da violência sexual. Então, as ameaças, a ameaça de perder um emprego. Então, talvez alguém que esteja nos ouvindo ali vive essa situação, olha, eu não sei se eu vou manter meu emprego, etc. Então, organizando aqui, você tem um bloco que são as demandas da vida, normais, que todos nós temos, mas que podem ser mais ou menos intensas para cada um de nós. Sim. Você tem agora as variações dessas demandas, que é uma doença, um problema de saúde num filho, às vezes uma deficiência física que você tenha e que dificulta certas coisas para você. Então, esse é o bloco 1. O bloco 2, preconceito. Todas as suas formas. Preconceito é um fator estressante. O bloco 3, as ameaças. Então, a ameaça financeira, a ameaça sexual, a ameaça da violência onde você mora, as ameaças da vida de uma maneira em geral. Agora existe o bloco 4, que são as demandas de comparação ou as demandas sociais. Então, veja, as pessoas hoje elas consomem muito conteúdo em rede social. Mas antes também havia isso, não na forma de rede social, mas de outra forma. Elas se comparam um com os outros. Então, ela vai se impondo agora algumas necessidades. Ela quer ter um celular parecido com aquele outro que todo mundo tem. Ela quer um corte de... Um adolescente, ele quer um corte de cabelo parecido com o que o colega tem. Um óculos, uma roupa, uma situação onde você mora, uma viagem. Enfim, não importa. De acordo com a tua realidade social e financeira, você vai se cobrando para se parecer ou se equivaler aos seus pares. Entende? Sim. Não importa se você vive uma realidade financeira A, B, C, D, não importa. Se você ganha 1.000, 10.000 ou 100.000. O que eu quero dizer é que a comparação nossa uns com os outros, com os nossos pares, acaba nos fazendo exigências. Entende? Sim. E essas exigências trazem demandas. Demandas de tempo, demandas financeiras, demandas emocionais. Então, quando você junta, pastor... Olha como o assunto é profundo, né? Isso aí, você que está nos vendo, só para você perceber, quando você vê alguém estressado, não julgue a pessoa assim tão rapidamente. Quando você vê alguém nervoso, alguém que explode facilmente, né? A gente tem uma tendência primeiro a criticar, achar que é uma pessoa desequilibrada, que não se controla. Claro, nada justifica os excessos, os problemas sobre os outros, mas o que eu quero dizer é, por trás daquele estresse, existe uma história de alguém que luta contra as demandas da vida, talvez contra alguma forma de preconceito, talvez alguém que enfrente ameaças, talvez alguém que foi armadilha ou uma presa fácil para a armadilha das redes sociais, da comparação. Então, esse conjunto de demandas faz com que a pessoa não pare. Ela cai numa rede. E ela não para, essa pessoa não descansa nunca. Eu quero dizer assim, metaforicamente, né? Essa pessoa ela não desliga. Já viu aquele anúncio da Globo News? Passa assim na Globo News, não desliga nunca. Então, é essa pessoa. Ela não desliga nunca. Ela está o tempo todo tendo que reagir a algo. E esse estado crônico de atenção plena, veja só o que eu vou falar agora. Esse estado crônico de atenção plena leva a um colapso emocional. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela baixa o limiar da paciência, porque ela vai entrando num estado de esgotamento, ela explode muito fácil, ela reage muito fácil, ela gera conflitos muito fáceis, que retroalimentam o estresse. Sim. Né? Claro. Segunda coisa, ela entra numa estafa física e mental que traz sintomas. Traz sintomas, né? Por exemplo, ó, todos nós temos órgãos-alvos do estresse. Então, o que são órgãos-alvos? São reações
do nosso corpo a uma situação de estresse. Por exemplo, você que está me ouvindo, pode ser o couro cabeludo, a pele. Então, tem pessoas que, numa situação de estresse, desenvolvem caspa, a pele descama, eczemas, que são manchas na pele. É um exemplo clássico da manifestação do corpo gritando e pedindo socorro. Outro exemplo, problemas gastrointestinais. Então, ou a prisão de ventre, empachamento, má digestão, os órgãos digestórios sofrem. Ou o oposto, entendeu? O intestino solto, não consegue segurar. Eu trato várias pessoas e tenho vários pacientes que é a próstata, a bexiga, o sistema urinário. Numa situação de estresse, essas pessoas têm problemas crônicos, sabe? Na próstata. E por aí vai. Então, pressão, coração, outras pessoas, o órgão-alvo é o coração. mesmo. Né? Então, são diferentes manifestações orgânicas que, na verdade, significam o quê? Um corpo pedindo socorro. Um corpo gritando, dizendo para você, cara, eu estou em sobrecarga. É como se fosse o carro que você está dirigindo, olha aqui para mim, como se fosse o carro, e está acendendo uma luzinha no painel. E está dizendo ali, olha, o óleo está baixo, a temperatura está alta, olha, vai explodir aqui. E aí a pessoa, ela ignora isso. E ela continua a vida, e ela entra, né, já vou me adiantar aqui num assunto, ela entra num ciclo destrutivo. E qual é o ciclo destrutivo? Ela começa a tomar medicamentos que calam o corpo. Ela tenta sufocar o corpo. Então, ela tem dor de estômago, ela toma um remédio para o estômago. Ela tem pressão alta, ela toma um antihipertensivo. Ela tem dor de cabeça, ela toma um analgésico. E ela vai viver, ela está com prisão de ventre, ela toma um laxante. E ela vai, então, perpetuando esse estado de cronicidade até que ela pode chegar no limite. E aí, se você já leu o livro, você sabe como é o nome, né? Você que está me assistindo aí do limite, que a gente chama de burnout, que é a síndrome do esgotamento pleno. É quando entra em pane, o indivíduo entra literalmente em pane, como se fosse um avião em pane. E ele, então, entra numa fase de desinteresse por si só, de despersonalização, de esgotamento, não tem forças mais, o indivíduo desaba. O indivíduo desaba. Uma exaustão, né, emocional. Meu amigo, que interessante. Você que está nos acompanhando aí, pergunta, você é uma pessoa estressada, conhece alguém estressado? Já tinha parado para pensar como é grave a questão do estresse. É grave, grave. Você falando, eu lembrei que recentemente eu ouvi alguém falando que no mundo de hoje parece bonito alguém que tem a agenda lotada de coisas. Alguém que sempre está correndo, que tem muitos compromissos. Só que, na verdade, é uma vida muito arriscada. E você falava, eu lembrei, um desenho que eu assisti um tempo atrás, que um avião ia caindo e alguém falou assim, capitão, temos um problema. O avião tem uma luz vermelha apitando. Aí ele, então resolva esse problema. Ele falou, aí quebrou a luz vermelha. Você falando, eu lembrei que às vezes a gente acha que o problema é a luz vermelha piscando. Não, ela é só um alerta. Ela é só um alerta, exatamente. Então, na verdade, essas manifestações aí que o corpo nos apresenta são positivas. Ele é um aviso que nos dizem, olha, algo está errado. É uma luz no painel de instrumentos. Isso. Mas, amigo, já falamos do problema e soluções. Você falando, eu pensei o seguinte, a vida nos dá muitas demandas. E pelo que você falou, e todo mundo já descobriu, é impossível atender todas as demandas. É aquela imagem de alguém equilibrando um monte de pratos, não é isso? Exatamente. Agora, como é que nós podemos nos proteger do estresse com tantas demandas que o mundo nos dá? Boa pergunta. É importante agora, né, você que está nos ouvindo, se você tem o livro, você vai ler isso no livro. Eu vou explicar aqui em detalhes, mas se você não tem, procure esse livro, esse livro. Inclusive, esse livro tem na internet.
Tá? Nós, gratuitamente, você pode colocar lá a chave da virada, PDF, e você vai achar o site onde nós disponibilizamos gratuitamente o livro em PDF. Tem audiolivro. Se você quer ouvir, por exemplo, todo dia você pode ouvir o livro do caminho para o trabalho. Você pega o ônibus, passa meia hora, 40 minutos no ônibus, indo para o seu trabalho. Você põe um fone de ouvido e vai ouvindo. O livro tem no YouTube, você põe chave da virada, audiolivro. E tem uma novidade, existe a chavinha da virada. Você põe lá a chavinha da virada, PDF, e você vai ver também a versão infantil deste livro, né? A chavinha da virada. Então, procure o livro. Eu começo dizendo isso. Bem, existem várias maneiras da gente lidar com o estresse, tá certo? Eu vou elencar algumas aqui, não vou falar todas para poder deixar um gostinho para quem for ler o livro, tá bom? Mas eu vou falar das principais. Eu diria que o primeiro passo para você lidar com o estresse na sua vida é você elencar prioridades. Então, veja. O que são prioridades? Prioridades é aquilo que é mais importante para nós. Em que sentido? É aquilo que agrega valor de fato à nossa vida. Então, isso é uma prioridade. Algo que é prioritário hoje pode não ser amanhã. Por exemplo, alguém que está se afogando, prioridade é respirar. Não existe nada mais prioritário, é estar com o nariz fora d'água e respirar. Naquele momento, aquilo é a prioridade máxima da vida dele. Então, tudo começa, pastor, quando a gente pega uma folha de papel. Você pode fazer isso hoje. Você pega uma folha de papel e tenta escrever as 5 coisas que são mais importantes na sua vida. Woroniek, né? Sim. Você falou, só me permite fazer a seguinte pergunta. Você acha, então, que o estresse é decorrência de alguém que não sabe elencar as prioridades corretamente? Eu tenho certeza disso. Eu acho que o estresse é a doença da falta de prioridade. Olha só. Assim como nós vamos falar que a culpa é a doença da falta do perdão, nós vamos ver que o estresse é a doença da falta de prioridade. Por quê? A pessoa estressada é a pessoa que tenta atender mais prioridades do que ela consegue. Veja só, eu disse a vocês, tá? Talvez alguém que é estressado agora está estressado comigo, né? Ah, você está falando isso porque não conhece a minha vida. Não, eu não conheço mesmo. E eu quero dizer para você que não é só a sua vida, é a vida de todo mundo. Todo mundo tem demandas, Sim. mais do que podemos suportar. Porque eu falei para você, você tem demandas que a sociedade te impõe, você tem demandas que a vida te obriga e tem demandas que você se impõe. Então, claro, ninguém está sendo ingênuo aqui a ponto de achar que se resolve tudo do dia para a noite. E há demandas que, como eu falei, o caso da violência doméstica, que não são tão simples de se resolver, não são tão fáceis, né? Não é pegar uma folha de papel e dizer o que é prioritário. Mas nós estamos falando de uma maneira mais geral. Sim. Então, tudo começa com elencar as prioridades. E quando eu falo elencar prioridades, isso é um pouco mais profundo do que parece. Eu quero dizer que a gente tem que aprender a fazer escolhas. A gente tem que aprender a abrir mão de certas coisas. A gente tem que aprender a escolher aquilo que vai agregar mais valor para nós. Então, veja, a gente conversava ainda há pouco aqui antes de começar a gravação, então eu estava dizendo ao pastor, eu recebo muitos convites para fazer palestras, para viajar, para falar sobre esse assunto e outros assuntos, muitos convites. Mas eu tenho que fazer umas escolhas na vida. Então, veja, eu adoro falar, eu gosto de ensinar, a minha vida é isso. Então, o que eu mais gosto é fazer uma viagem para um lugar novo, alguém me convidar, eu ir fazer uma palestra, etc. Eu amo isso, mas eu tenho que fazer uma escolha na minha vida. Se eu tenho poucos finais de semana livre pela minha profissão, o final de semana é o tempo que eu priorizo a minha família, é o tempo que eu me dedico à minha igreja. Se eu, todo final de semana, aceitar um convite para fazer algo que é bom, veja, quando eu falo de prioridade, pastor, não estou falando de algo que necessariamente é ruim. É algo bom, você vai viajar, você vai passear, você vai fazer uma palestra de saúde, você vai estar com amigos, eu dando um exemplo positivo. Agora, se eu for aceitar todos os convites, eu vou abrir mão de algo, do tempo que eu teria
com meus filhos, com a minha esposa, do tempo que eu teria aqui na igreja, né? Até brinquei outro dia com o pastor aqui, falando, olha, o pessoal vai dizer que eu não sou mais membro da igreja, porque nos 2 últimos anos eu estive muito ausente, muita coisa fazendo, fora outras igrejas e outras associações, outros eventos. Aí eu falei, não, esse ano eu vou priorizar de novo a igreja, priorizar a minha classe, priorizar aqui o convívio. Então, você tem que fazer escolhas. E não necessariamente escolhas entre o que é ruim e o que é bom. Então, quando eu falo de prioridades, você pode ter que fazer escolhas entre 2 coisas boas. Né? Você sai do seu trabalho, você tem que fazer uma escolha. Você vai para uma academia, você vai dar um estudo bíblico, são tudo coisas boas. Você vai gastar um tempo com algum parente seu ou um familiar que precisa de ajuda, você vai organizar algo na sua casa, você vai estudar para se preparar para uma atividade profissional, você vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade à noite. São tudo coisas boas. Entende onde eu quero chegar? Sim. Você tem que elencar as prioridades materiais na sua vida, porque isso gera muito estresse. Então, o carro, a casa, a roupa, o que você come, um restaurante que você frequenta, o padrão de vida que você está impondo para você e para sua família, a escola que o seu filho estuda. Às vezes, a gente faz escolhas mais pelos outros do que por nós. Eu vou dar um exemplo, né? Falando de uma maneira muito clara aqui. Às vezes, os nossos filhos viraram troféus. Sabe? Nossos filhos viraram troféus. Sendo muito franco, a gente percebe isso muito claramente. Então, olha, o meu filho tem que fazer A, B, C, D, tem que colocar aquilo. Eu estou mais preocupado que o meu filho represente o meu sucesso do que o sucesso dele. E isso gera estresse. Isso gera demandas financeiras, demandas de tempo em mim e neles, porque nós estamos sobrecarregando as nossas crianças e criando crianças estressadas. Né? Então, essas escolhas, na igreja, vamos falar da igreja. Eu fiz por muitos anos uma palestra chamada assim, Líderes Livres de Esgotamento, mostrando como líderes da igreja sacrificam e se estressam, sacrificam coisas importantes em prol da igreja. Em prol da igreja. Então, tem pessoas que se arrebentam de trabalhar para a igreja. Veja, nós não estamos aqui criticando quem é voluntário, quem é pastor, quem é oficial da igreja. Tem que se trabalhar mesmo, tem que se dedicar mesmo. Mas com sábias escolhas. Você não pode sacrificar sua família, você não pode sacrificar sua carreira, você não pode... Entende o que eu quero dizer? Sim. Você tem que buscar um equilíbrio. Então, quando nós falamos de prioridades, nós falamos sobre equilíbrio e escolhas. Eu tenho que aprender... Eu diria para você o seguinte, o remédio do estresse eu tenho que aprender a renunciar a algo na minha vida. Não dá para eu trabalhar, atender a família, a esposa, os filhos, a igreja, a sociedade, os outros parentes, fazer faculdade, assistir série na TV, estudar a Bíblia, praticar esporte, viajar. Não dá, não cabe tudo na vida. Mas o mundo atual nos vendeu a ilusão que cabe. Né? E aí no livro eu falo sobre isso, o modo multitarefa. A gente acha que dá para fazer... Olha, a pessoa vai assistir TV hoje, eu acho incrível. Ela está vendo a TV, está passando uma faixa embaixo com outra coisa, ela está aqui no celular e está conversando com alguém. Entendeu como é? Ela não está fazendo nada. Né? A pessoa vai ver um filme, às vezes, e aí pega o celular e está vendo o filme olhando o celular. Ela nem está vendo o filme nem vendo o celular. Você entendeu? Ela está na igreja e está passando um sermão e ela está conversando com a pessoa do lado e discutindo aqui no WhatsApp e olhando o Instagram. Ela não está fazendo nada. Eu termino essa parte dizendo o seguinte, nós vivemos uma era de superficialidade, isso que nos estressa. A gente sabe muito pouco sobre tudo. A gente não cria raiz em nada. A gente não gasta tempo mais com nada, nem para comer, nem para conversar, nem para falar. E tudo isso gera estresse. Então, prioridades é sobre isso. É sobre escolher o que é importante e focar, né? E, se você permite já fazer o desdobramento, o segundo passo na escolha das prioridades é simplificar a vida. Então, veja, nós temos que tirar as tralhas da nossa vida. Cara, e esse assunto é enorme, porque existem muitas tralhas na nossa vida. Tralhas físicas na nossa casa, né?
Eu tenho 25 anos de casado, vou completar agora, 25 anos, pela graça de Deus. Já nos mudamos, já moramos em vários estados do Brasil, já mudamos várias vezes de casa. Então, em 25 anos, a gente acumulou muita coisa. E todo ano a gente olha e diz assim, temos que nos livrar das tralhas. E a gente vai jogando coisa fora. A gente vai jogando, vai dando, vai reciclando, porque senão você vai acumulando lixo na sua casa, sabe? E eu tenho uma coisa assim no meu casamento que eu divido com vocês aqui. Eu sempre disse isso para a Ingrid em casa, que assim, olha, nós temos que estar prontos, se for preciso, hoje. A gente põe uma mochila nas costas e vai embora e começa a vida onde precisar, onde for. Nós não temos que ser presos a nada. Isso é simplificar a vida. Às vezes a gente está muito preso ao nosso emprego, ao nosso lar, a nossas coisas, as roupas. Tem gente que é preso às roupas, sabe? Tem gente que é preso aos objetos. Então, a gente precisa simplificar. Menos coisas na vida, menos demandas, menos atividades, menos envolvimentos, entendeu? Você tem que focar em menos coisas e mais profundidade. Talvez você que está me ouvindo aí em casa ou na internet, você está fazendo muitas coisas na sua vida. Você pode diminuir um pouco disso, entendeu? Isso tudo vai nos desestressando, né? E tem muitas outras coisas, mas senão vai ficar aqui horas e horas, gente. E aí você tem que ler o livro, né? Você tem que ler o livro. Muito legal, Niek. Você estava falando aí, eu até pensei que alguém poderia dizer, não, mas é que tudo para mim é prioridade. Se tudo é prioridade para você, você não tem prioridade, né? Agora, se você me disser tudo é importante, eu concordo. Sim. Muita coisa mesmo, tudo é importante. Tudo é bom, também concordo. Sim. Só que isso está te matando. Exatamente. Entendeu? E eu acho por aquela crença, eu acho que você também entender que você não dá conta, passa pela humildade também, Claro. dizer, olha, eu não dou conta de fazer tudo. Eu não dou conta de fazer tudo, não tenha dúvida nenhuma. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu gostaria muito, assim, na minha vida, de me dedicar mais à ciência, à pesquisa, à carreira acadêmica. Eu gostaria, assim, de ser um professor universitário, de ser alguém, assim, que estivesse na academia, como a gente fala. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gostaria, talvez, de ir para o exterior, de, sabe, estar nos grandes centros de pesquisa mundial. Mas eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Eu fiz o meu estudo, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fiz minha pós-graduação, algumas mais simples, menos impactantes. Não fui morar, talvez, no exterior onde eu gostaria, não fui para um grande centro de pesquisa, porque eu escolhi fazer outras coisas. Eu escolhi investir, focar em outras coisas, entende? Eu abri mão, mas isso era uma coisa muito boa, muito importante. Eu acho que eu teria muito potencial, muita vontade, muita garra para fazer. Mas eu falei assim, cara, mas se eu fizer isso, eu vou perder muitas outras coisas aqui que para mim são mais importantes. Então a gente tem que fazer essas escolhas, entendeu? Sim. A gente precisa fazer essas escolhas. Existe uma frase, Niek, que eu ouvi um tempo atrás, muito simples, mas encaixa bem o que você falou, não deixe o bom ser inimigo do melhor. Não deixe o bom ser inimigo do melhor, exatamente. Então, olha, recentemente eu quero compartilhar também uma experiência que eu vivi. Eu sempre gostei muito de estudar. E teve um momento na minha vida que eu fui um psicólogo. Olha aí. E eu lembro que eu era pastor do Hospital Adventista, da igreja que ficava no hospital, e conhecia muita gente lá. Eu fui até a atendente, a recepcionista, e ela me conhecia também. E ela disse, pois não, pastor, eu disse, não, eu vim na psicóloga. A atendente me olhou e disse, mas por quê? Olha aí já o estresse ali do preconceito já, né? E eu fui porque eu estava sentindo fisicamente o efeito do estresse. O olho ficava tremendo direto. Blefarospasmo, o nome disso. É uma manifestação. É o corpo gritando. E eu sentia assim calafrios e tal. E eu lembro que eu fui na psicóloga e tal. Ela falou, pois não, eu estou me sentindo muito estressado e tal. E ela perguntou, mas por quê? Ela pediu para eu descrever a minha vida. E naquele momento eu fazia 2 mestrados simultâneos. Pronto. Eu era pastor de igreja, era casado, fazia 2 mestrados. Eu disse, então você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí. Eu saí de lá assim, eu não abri mão dos 2 mestrados. Eu terminei e tal, porque para mim não fazia sentido, porque para mim eu precisava daquele título, ia ser importante para mim e tal, né? Aí os anos passaram e tal, e eu tive agora meus filhos.
E ano passado, quando eu vim para a Igreja do Marco, eu recebi uma bolsa para fazer outra faculdade que eu gostaria muito de fazer, que é a faculdade de psicologia. Certo. E me ligaram e disseram, tem uma bolsa para você. Em outro momento, eu não teria pensado duas vezes. Você teria aceitado. E quando eu recebi, eu parei e olhei e disse, não cabe na minha agenda isso agora. Seria muito bom, seria bom muito e legal, tal. você teria uma realização a mais, Eu disse, mas não você cabe. pagaria um preço. Eu disse, estou com uma bebezinha recém-nascida, tenho um menino de 3 anos em casa, minha esposa, não tenho aporte familiar aqui. Se fazer uma faculdade, estudar à noite. Com certeza. Eu coloquei tudo e disse, olha, não cabe agora. Não cabe agora. Bem, você falou a frase. E você que está nos ouvindo em casa, acho que esse é o ponto aqui mais importante do capítulo. Então, quando a gente fala em elencar prioridades e simplificar a vida, nós estamos falando sobre o quê? Você escolher o que cabe na sua vida. Você escolher o que cabe. Que não cabe tudo. Cara, e o que cabe na nossa vida é o que é importante para nós. E aí tem uma frase de um autor, eu queria terminar esse capítulo com essa frase. Ela não está no livro. Isso foi um dilema, porque eu tinha que escolher algumas coisas para pôr no livro. Não cabia tudo, Não né? cabe tudo, né? Não cabe tudo. Nós lemos 90 livros para escrever esse livro. Olha só. 90 livros para escrever este livro. Você imagina o dilema de escolher as palavras para este livro. Mas tem uma frase de um autor chamado Chesterton. Muito bem. E eu amo essa frase. Para mim, a frase, digamos assim, ela representa muito para mim do que é a vida. E ele diz assim nessa frase. Ele tem muitas frases impactantes, mas essa eu gosto muito. Ele diz assim: a coisa mais extraordinária da vida é um homem simples, com a sua esposa simples e os seus filhos simples, vivendo a sua vida simples. Eu gosto muito dessa frase. Eu gosto muito dessa frase. Eu não quero aqui dizer que a única maneira de ser feliz é casando, por exemplo. Não é isso que eu estou falando. Ou que só existe uma maneira de ser feliz, ou que a prioridade, largue tudo, seu emprego e viva a sua família de amor. Não, ninguém tem essa ingenuidade. Mas o que a gente quer dizer é, o que é mais importante é o que cabe na sua vida. E o que cabe na sua vida é o que vai fazer sentido para você. Se hoje o que faz sentido para você é a sua carreira, se é isso, né? Tudo bem, invista na sua carreira. Viva a sua carreira. Trabalhe pela sua carreira. Mas entenda que esse vai ser o foco. Porque não dá para você fazer 10 coisas. Sim. Se o que é mais importante para você é a educação dos seus filhos nesse momento, se você precisa priorizar isso, se for preciso diminuir o seu padrão, se for preciso mudar de emprego, mudar de cidade, faça isso. Mas invista na educação dos seus filhos. Junte, fique perto dos seus filhos. Se o que é prioridade para você hoje é se dedicar à igreja, num projeto missionário, na igreja local, você ir para outro país, não importa. Acredite nos seus sonhos, vá atrás, foca nisso. Entendeu? E abre uma igreja, ou vem para a igreja, ou desenvolve um projeto voluntário, não importa. Foque no que agrega valor para a sua vida. Sim. Mas não disperse a sua atenção, não tenha 10 prioridades, não se divida, não tente abraçar o mundo com as pernas, que você não vai conseguir. Não tente fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque você vai fazer tudo mal feito. Você vai fazer pela metade, você vai se estressar. Então, escolha poucas coisas, mas que sejam coisas relevantes, por mais simples que seja. Que seja uma horta. Que seja uma horta na sua casa, o seu momento de lazer. Cuide da sua horta, né? Eu tenho a minha hortinha lá em casa, num potinho de manteiga. E eu coloco ali a minha plantinha, e eu cuido, e eu gosto de colher, gosto de usar para cozinhar aquela plantinha ali, entendeu? Então, é o meu momento de lazer. Uma coisa simples, não custa nada, sabe? Me toma um tempinho ali relevante, me faz bem. Então, é isso, é sobre isso que a gente está falando. Agora, Oniek, assim, tem um ponto que eu queria destacar, eu vi a tua opinião sobre isso, que quando você fala das demandas que a vida nos oferece, é um cardápio de coisas. No final de contas, nós é que escolhemos o que nós vamos anotar no nosso cardápio. Então, no final das contas, nós é que somos colocar assim, somos os culpados pelo que está no nosso cardápio.
que às vezes eu vejo pessoas estressadas, jogam a culpa nos outros. É o meu patrão que me estressa, é a igreja que me estressa, é a minha família que me estressa. Não, mas são demandas que você está aceitando. Eu diria para você o seguinte: em parte sim, em parte não, para a gente ser justo. Eu acho que há dois tipos de situações, tá? Como eu falei no começo. Há as demandas que nós nos impomos. Então, talvez a maior parte da nossa vida, nós que fazemos escolhas. De família, de trabalho, de religião, de estudo, de realização pessoal. Eu acho que nós somos, em grande parte, responsáveis por isso. Mas, para ser justo, existem situações da vida que a vida nos impõe certas demandas ou situações estressantes que nós não escolhemos, especialmente aquelas que eu mencionei. Violência. Então, por exemplo, né, para a gente ter uma visão mais ampla do tema, vamos pensar nos palestinos na faixa de Gaza, que é uma situação extremamente estressante, independente do mérito ideológico. Não estou aqui defendendo A, B, C, discutindo nada disso. Estou analisando a saúde emocional de uma criança hoje na faixa de Gaza. É uma situação extremamente estressante em todos os sentidos. É uma criança que vive em plena ameaça de fome, de guerra, de morte, de doença, de violência sexual, de abuso. Ela não escolheu essas demandas, entende? Mas é uma situação estressante. É uma situação estressante. Vamos pensar numa criança hoje, também ainda falando de crianças, que é abusada sexualmente em casa. Talvez alguém que está me ouvindo aqui hoje, está vendo aí com os pais e isso, e sofre um abuso de um parente, de um padrasto, de um vizinho, de um primo. Isso acontece, é uma realidade. Ela não escolheu, entendeu? Né? Ela não escolheu, mas ela está lutando. E aquilo é uma situação, né? Uma criança que sofre bullying na escola. Um pai que sofre um preconceito racial no seu trabalho. Entendeu? Sim. E ele sofre com aquelas demandas raciais ali, ou étnicas, né? Ou étnicas. Então, veja, todas essas situações, uma situação de extrema pobreza, Entendi. todas elas são situações estressantes. E para essas situações não cabem as soluções que nós estamos falando aqui, que estão no exemplo que você mencionou, que são estresses que decorrem das minhas escolhas. Então, ali eu tenho que simplificar a vida, escolher prioridades, dormir melhor, me alimentar melhor, mas são situações que dependem da minha escolha. Mas existem situações estressantes que necessitam de uma intervenção externa. Entendi, muito legal. Né? Muito bom. E isso é importante de falar. Muito bom. Finalizando, então, esse primeiro episódio, o que a Bíblia nos ensina sobre estresse? Temos uma história bem interessante aqui, que você cita no seu capítulo, que é duas mulheres fazendo coisas boas. Pronto. Marta e Maria. Marta e Maria. Essa pergunta, ela é uma pergunta assim, a gente tem que fazer escolhas, né? Porque dá para falar mais outro episódio, mas eu não vou me estender. Dá para falar mais outro episódio. Mas a chave da virada, vamos dizer assim, do estresse, a chave da virada, porque cada capítulo a gente fala da chave da virada. A chave da virada é quando a gente compreende o que Deus transforma na nossa vida. Então, a Bíblia fala de uma situação em que havia duas mulheres, Marta e Maria. E você falou bem. Elas estavam fazendo coisas boas. Uma preocupada com as demandas da arrumação, da organização, da assistência, da providência, e a outra preocupada com as demandas da atenção, do cuidado, da reverência. E aí a gente está diante de uma situação, como escolher diante de coisas boas. E é isso que a Bíblia nos ensina. Veja, o tempo todo temos que fazer escolhas. Quando a gente está diante de algo bom e ruim, é fácil, porque é algo bom e ruim. Mas ainda assim há quem escolha o ruim, né? Mas não é essa questão em discussão agora. A questão é, eu estou diante de duas coisas boas. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós temos que escolher o que é prioritário, ou seja, o que é mais relevante para nós. Então, quando Jesus está ali com Marta e Maria, não é que não era importante se preocupar com a casa, com a arrumação, com a comida. Claro que não, isso tudo é muito importante. Mas naquele momento em que você vai ter poucas horas
com o Salvador da humanidade, com o Filho de Deus, com alguém que vai transformar a tua vida, o mais importante qual é? O que é o mais importante? O mais importante era estar aos pés de Jesus. Então, eu queria dizer para você que essa talvez seja a maior lição da Bíblia sobre o estresse. Todas as coisas são importantes na nossa vida no sentido do sustento, no sentido da realização pessoal, no sentido da provisão das nossas famílias. Claro que são. Mas o mais importante para nós é ter o entendimento e a prioridade de estar aos pés de Jesus. Sim. Sabe? Unique, duas coisinhas. Primeiro, nessa história aí você vê que Marta estava tão cega quanto à falta de prioridade que ela reclama de Maria. Que ela reclama de Maria. Ela fala, Maria, você está aí e tal. Ela não conseguia nem enxergar que ela estava errada. Ela não conseguia nem enxergar, mas eu insisto, porque ela estava fazendo algo bom. E talvez alguém que nos ouve agora está fazendo algo bom na sua vida. Talvez você está estressado até porque está fazendo algo bom até demais. Entendeu? Não é essa a questão. A questão é se o bom que você está fazendo é o mais importante. Sim. Unique, minha última pergunta é o seguinte. Você falou assim de, na hora de fazer essas escolhas, você tem que pensar o que é melhor para você e tudo mais. Mas a palavra de Deus nos daria uma diretriz de como organizar nossas prioridades? Se eu fosse montar minha lista, pensando não no que eu gosto, porque eu sei, hoje se a gente fosse fazer uma palestra humanista, seria isso, escolha o que é melhor para você. Sim, sim. Só que a Bíblia não é o eu que é o centro. Com certeza. Se a gente colocar a palavra de Deus, se a gente pegasse a Bíblia e dissesse, Bíblia, palavra de Deus, me ajude a organizar minhas prioridades, a gente teria algumas diretrizes para isso? Eu acho que sim. Veja, foi muito bem colocado isso aí que você disse. Quando a gente fala assim, escolher o que é melhor para você, é no sentido do foco, né? No foco, porque Deus nos dá a liberdade de escolha. Então, para evitar o estresse, a gente não pode fazer 10 escolhas. É escolher o que é melhor. Bem, se o que é melhor para você é isso, você vai escolher. Não quer dizer necessariamente que é o plano de Deus para você. Então, eu pensaria numa passagem que nos diz assim, né? Que eu gosto muito dela. Ela fala assim, ó, lá em Mateus, diz assim, ó, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus, buscai em primeiro lugar, negócio dessa versão mais antiga, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente entende isso como prioridade, ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, claro que isso tem um desdobramento enorme que não vamos comentar aqui hoje, mas quando a gente entende que Deus é a prioridade, significa o quê? Que todas as demais coisas na minha vida vão ser uma consequência disso. Então, a minha família vai ser uma consequência disso, o meu trabalho vai ser uma consequência disso, a minha saúde vai ser uma consequência disso, a minha situação financeira vai ser uma consequência disso. Eu passo a pautar a minha vida por uma prioridade. Qual é? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu acho que essa é a prioridade das prioridades, né? Eu poderia dizer assim, porque ela pauta o resto da minha vida. Então, quando eu escolho o meu trabalho, eu vou escolher pautado em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando eu vou escolher o meu casamento, eu vou escolhê-lo ou conduzi-lo pautado pelo reino de Deus. Quando eu vou educar meus filhos, né, eu gosto de dizer para os meus filhos assim, olha, duas coisas eu gosto de dizer para eles. Eu digo assim, em primeiro lugar, sejam sempre generosos com tudo e com todos, sempre. Porque Deus é generoso conosco. Isso para mim, é colocar o reino de Deus, é ser generoso. Segundo, busquem sempre a necessidade de não provar nada para ninguém. A gente não precisa provar nada, né? A gente não precisa provar que é bem-sucedido, a gente não precisa provar que tem fé, a gente não precisa provar que é feliz. Porque eu não falei sobre isso, mas talvez esse seja o grande fator intrínseco estressante, a necessidade de provar algo para os outros, né? Que eu sou feliz, que eu sou inteligente, que o meu casamento é legal, que eu, né? Que eu tenho fé, que enfim, a gente quer sempre provar. Então eu digo para meus filhos, olha, você não precisa provar nada. Busque em primeiro lugar Deus. Só Deus é suficiente. Não prove nada para ninguém. Basta você e Deus, né? Então isso talvez seja a prioridade das prioridades. Ok. Tu já ouviu aquela pirâmide que você coloca Deus, família, trabalho e igreja? Sim. Essa formulazinha aí. Olha, eu gosto, eu conheço essa fórmula,
eu gosto dela um pouco diferente. É. Eu vou dizer qual é. Porque tudo depende do ponto de vista, né? Eu até preguei uma série aqui na igreja sobre isso, que chama Os 4 Pilares de uma Vida Plena. Então, eu digo assim, Deus, família, relacionamentos e trabalho, ou profissão, ou trabalho, etc. Eu quero dizer o seguinte, existem 4 pilares que sustentam a nossa vida. A espiritualidade, no sentido mais amplo, o que inclui a religião, o que inclui o relacionamento com Deus, mas a espiritualidade em si, a família como um núcleo de entender a minha origem, com quem eu me relaciono, de onde eu vim, para onde eu vou, os amigos ou a relação social de maneira em geral, e o trabalho no sentido assim da minha utilidade, do meu sustento. Eu acho que esses 4 pilares, eles se equilibram. E eu não estou aqui diminuindo a importância de Deus ou aumentando a importância dos outros, mas eu acho que esta visão, ela é uma visão assim mais factível, mais equilibrada. Em que sentido? Em que sentido? É muito difícil a gente dizer nesse modelo da pirâmide, porque nesse modelo da pirâmide Deus está lá em cima, né? E há quem critique, porque fala assim, mas Deus não tinha que ser a base de tudo, né? Por que ele está lá? Ele é a menor parte também, ele é a última que chega. Eu não gosto muito desse modelo por causa disso, né? Talvez eu prefiro o modelo dos pilares, digamos assim. Né? Entendi. Ok, obrigado. Meus amigos, diz aí no chat o que você achou desse primeiro encontro. Te ajudou de alguma forma? Você está menos estressado? Então, eu quero te convidar para o próximo episódio. Falaremos sobre a chave da tranquilidade. Vamos falar sobre a raiva. Você se irrita facilmente? Como ser uma pessoa mais calma? Vai ser o objetivo do nosso próximo encontro. Então, para finalizar esse nosso primeiro diálogo, eu quero te convidar a fechar os olhos e que nos dirigir uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, aqui estamos com o coração, Senhor, grato diante de Ti. Pelo conhecimento, pela visão que Tu nos proporcionas, mas, acima de tudo, pela oportunidade de colocar a nossa vida em Tuas mãos, de tirar esse estresse, de simplificar. E para isso Te pedimos a sabedoria do alto, para fazer as escolhas corretas na nossa vida. Amém, Te Senhor. pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu, amigo.